Isabela estava na escola e quando tinha 5 anos, uma professora se queixou de que ela não falava e não prestava atenção nas aulas. Ela também não brincava e não tinha amigos. Depois de vários exames, Roselaine descobriu que a filha tinha deficiência auditiva. Começa a chorar, porque você não tem o que fazer, não tem alguém que te ensine, né, a socorrer ele, porque ele quer falar com você e você não entende seu filho. Foi só depois disso que Roselaine decidiu buscar ajuda especializada, onde encontrou no Instituto Dona Carminha. Nós fazemos esse acompanhamento da família social, pedagógico e psicológico também. Além de tudo, as fonos fazem um trabalho de conscientização com as famílias, de apoio às terapias que estão sendo trabalhadas. Hoje a realidade de Isabela é outra. A menina já consegue se comunicar através da leitura labial. Qual que é o seu nome? Isabela. E quantos anos você tem? 14. Isabela começou a frequentar o Instituto Dona Carminha há 5 anos. E foi depois disso que ela desenvolveu um hobby, desenhar. Para esta pesquisadora da Unicamp, essas conquistas são importantes para o desenvolvimento dos deficientes. No entanto, é preciso também adequar o ensino regular às diferenças. E mesmo sendo previsto em lei há 2 anos, ela afirma que essa ainda não é uma realidade no Brasil. Essas autoridades têm que ter claro que o ensino tem que ir mudando em função dessas novas políticas, em função desses marcos legais, e que a gente não pode continuar fazendo alguma coisa que vai continuar excluindo, discriminando, mantendo o preconceito em relação a alguns alunos. Para a pesquisadora, além de formação, também falta empenho dos professores. Que a professora de sala de aula, ela não tenha a ilusão de que existem alguns alunos que aprendem tudo e alguns alunos que não aprendem, mas cada um aprende dentro da sua capacidade, do seu interesse, e que as diferenças, então, de aprendizagem devem ser consideradas como comuns e não como casos à parte. Superar as limitações impostas pela deficiência foi o que também fez Adalton. Depois de um acidente de moto em 2005, ele ficou paraplégico. Hoje ele se locomove bem pela casa e até faz os serviços domésticos, mesmo com a cadeira de rodas. Com apoio da família sempre, mas é normal, é tranquilo, eu não tenho dificuldades. Hoje em dia, não. Mas andar pelas ruas da cidade onde mora ainda é um desafio. Embora Campinas já tenha avançado bastante na acessibilidade, no transporte coletivo ainda são encontradas dificuldades. O TVB Notícias já flagrou a falta de preparo de profissionais do transporte para lidar com os deficientes. Tem melhorado bastante, mas ainda para ficar bom, acho que tem que melhorar bastante. No que diz respeito ao mercado de trabalho, os deficientes passaram a ter mais oportunidades com a Lei de Cotas de 1991. As empresas com mais de 100 trabalhadores são obrigadas a destinar até 5% das vagas às pessoas com necessidades especiais. A Dalton foi um dos beneficiados. Há 3 meses trabalha como teleoperador de uma empresa de call center, mas ainda há pouco a ser comemorado. A resistência de muitos empresários e a falta de qualificação profissional são obstáculos que precisam ser vencidos. Mesmo tendo a lei, tem muitas empresas que ainda não a cumprem. Preferem pagar multas a contratar um deficiente. Por isso, a APAE de Campinas desenvolve trabalhos educacionais e treina pessoas com deficiência intelectual. Cláudia é um exemplo. Há 2 anos é auxiliar de limpeza. É muito bom, eu gosto muito de lá. Colocamos no mercado de trabalho pessoas competentes e que conseguem realizar o trabalho. Não só parte de uma cota, não. Eles são capacitados para executar uma função. Mas a situação é ainda mais complicada para os deficientes visuais. Em 2009, Campinas empregou apenas 29 cegos contra 500 deficientes físicos. Falta que as pessoas tenham conhecimento a respeito do que é a real competência de um deficiente visual e o que é de fato limitação, né? Com toda essa tecnologia avançando desse jeito no sentido da acessibilidade, o deficiente visual tem condição de ser incluído no mercado de trabalho. Isso ainda não vem sendo feito no ritmo que poderia ser. Carlos Eduardo é prova disso. Aos 35 anos, traz no currículo 2 faculdades, uma delas ligada à informática. Hoje ele é responsável pelo setor de inclusão digital da Provisão. Ele ensina como utilizar o computador por meio de um software que faz a leitura de textos e de cada tecla digitada pelo usuário. Ele veio dar autonomia para você ter acesso ao microcomputador
né? E todo o seu conteúdo, né? E quem achou que nunca fosse usar o computador, agora sabe que a deficiência pode ser superada. Tá ótimo, nossa, tá muito bom. Mais do que novas leis, a principal luta dos deficientes é contra o preconceito, para assegurar que os direitos deles também sejam garantidos. A busca não é pela igualdade, mas pelo respeito às diferenças. A acessibilidade atitudinal está uma luta muito grande para que toda a população tenha respeito e dignidade às pessoas com ou sem deficiência.